santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Peguei vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Nós iniciamos essa etapa do nosso trabalho, fazendo uma preleção. E o livro que está sendo trabalhado chama-se Pão Nosso. É uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel ele pinça, ele pega algumas passagens do Evangelho, em especial a maioria são do Novo Testamento, e trabalha essas passagens à luz da doutrina espírita, interpretando e trazendo essas passagens para a nossa realidade. Então o Espiritismo hoje ele nos dá algumas ferramentas de compreensão, algumas chaves que a gente consegue abrir uns cadeados daquilo que às vezes não era bem compreendido. Então a doutrina espírita estuda o mesmo que a grande maioria das religiões cristãs, porém trazendo alguns pontos que hoje nós temos ciência por conta da revelação dos espíritos, dos estudos, de uma capacidade ampliada que hoje nós temos e que isso é usado pela espiritualidade. Quanto mais nós temos recursos, mais eles vão nos concedendo, uma vez que nós temos hoje possibilidade de compreensão um pouquinho maior. Então eu deixo em aberto para vocês, qualquer momento, se alguém tiver uma dúvida, quiserem fazer algum comentário, quiserem trazer algum complemento, então podem ficar à vontade. O capítulo de hoje é o capítulo 148, lembrando que os demais estão no nosso canal do YouTube, se alguém quiser acompanhar, quiser rever, Então nós começamos isso durante a pandemia, gravando, então para não parar o trabalho, nós continuamos deixando isso registrado lá. Então hoje capítulo 148 e tem como título Ceifeiros. Então vamos lá, a gente trabalhar um pouco o título, porque o título fala muito daquilo que vai vir para nós aí como uma proposta de estudo. O que é um ceifeiro? O que é ceifar? Cortar, Normalmente você fala, vai ceifar, vai pegar uma foice ali e cortar algum trigo, um mato, mas normalmente quando se utiliza a palavra ceifeira é cortar uma produção, E em especial a gente tem que compreender que Jesus, ele trabalhava por parábolas, e as parábolas elas trazem dentro de um contexto ali daquela sociedade, mas que vão ficar a eternidade a serem trabalhadas e extraídas. Quanto mais a gente tiver capacidade de compreensão, mais nós conseguimos extrair de lições daquela história, Então, quando se usa ceifeiros, eles estão falando normalmente nesse intuito de colheita de algo que foi plantado. Então nós vamos ceifar, vamos colher os frutos daquilo que foi plantado. Então esse vai ser a base do nosso capítulo. E quem são os ceifeiros? Quem vai colher os frutos? Então, para se colher o fruto, você tem que plantar. E o fruto normalmente é o quê? É aquilo que se colhe de um trabalho que foi plantado, foi cultivado. E existe aquele ensino de Jesus, que uma árvore boa, ela dá bons frutos. E uma árvore ruim,
ela não pode dar esses bons frutos, portanto, ela dá um mau fruto. Então, está muito associado ao tipo de plantio, vai ser aquela colheita, aquilo que nós vamos ceifar. E quem é o Senhor da vinha? Então, vamos já associando algumas parábolas, né, que são trazidas por Jesus para nós. Deus é o Senhor da vinha. Onde que é a vinha? Aqui, onde nós estamos inseridos, é a vinha do Senhor. Então, nós todos somos, de certa forma, trabalhadores, né? Podemos ser trabalhadores ou podemos ser apenas consumidores daquilo que alguém está plantando, né? Porém, se eu vou trabalhar na vinha do Senhor, eu vou receber o meu pagamento. Então a gente tem que compreender qual que é a tônica da nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Né? Se uma vez que isso aqui é a vinha do Senhor, estamos todos chamados. Não tem aquele ditado, né? Aquele ensinamento que fala: muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que é isso? Todos nós estamos sendo convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Vocês lembram dessa passagem que falava que o Senhor veio arrebanhar os trabalhadores para trabalhar na vinha, vieram na primeira hora, depois 3 horas depois, até que na última hora também chamaram as pessoas, né, os trabalhadores, e ao final pagaram, né, uma moeda para cada um deles. Aqueles que começaram a trabalhar no começo do dia, eles reclamaram: mas por que nós não recebemos o mesmo que os que trabalharam ao final? Né? Lembra dessa parábola? Ele está falando que nós somos convidados o tempo todo a vir e poder trabalhar na vinha do Senhor. E nós vamos receber, independente do momento que a gente trabalhe, porque os últimos serão os primeiros, né? No intuito de que nós podemos a qualquer hora estar abertos a ser recrutados e começar a exercer o nosso papel e colher e receber os frutos desse nosso trabalho. E aqui ele vai trazer essa necessidade. Olha o tamanho da vinha. Olha a vinha do Senhor, olha o quanto de trabalho tem para ser feito, porém, poucos são os ceifeiros. Muitos os chamados, poucos são escolhidos. E qual é a nossa posição diante da seara de trabalho? Nós estamos como trabalhadores dispostos a cada um fazer ou exercer o nosso papel e trabalhar ativamente para que as coisas fluam e se gerem esses frutos que nós todos queremos, ou nós ainda nos encontramos na posição de apenas querer colher esse fruto passivamente? Nós estamos ativos no trabalho ou estamos ainda passivos, esperando, deixando passar a oportunidade de arrecadar o nosso salário, né? A gente tem que entender isso. Aqui, né, enquanto nós estamos vivenciando as nossas experiências, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos gerando. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Eu planto coisa boa, eu colho coisa boa. Causa e efeito, né? Ação e reação é a lei da física. Causa e efeito é a lei do espírito. Né? Aquilo que eu causo, eu tenho uma resposta pertinente ou condizente com aquilo que eu estou semeando. Então, o plantio, né, ele é livre. Eu posso plantar o que eu quiser, onde eu quiser, a hora que eu quiser. Porém, a colheita, ela é obrigatória. Ela vai ser aquilo que eu estou plantando. Então, nós vamos condensando vários ensinamentos para mostrar que Jesus trabalhava dessa maneira, né, por parábolas, trazendo ali o contexto. Jogamos a rede e o peixe foi colhido. Por quê? Aquele indivíduo que ia pegar só um pedacinho ali, achar que aquilo era literal, ele ia tirar uma pequena parcela de entendimento. Porém, nós vamos conseguindo extrair, tirar desses ensinamentos muitos outros, né? E que são totalmente condizentes com a nossa realidade, com aquilo que nós estamos vivenciando hoje, né? E é isso que ele vai trazer para nós. E como versículo-chave, ele trouxe justamente uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, 37, que diz: então, disse aos seus discípulos. Então, Mateus é quem relata ali a fala de Jesus, né? Então, ele falando aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Então, a seara é de Deus, né? Ela é gigante, é enorme, tem trabalho todo mundo. Porém, aqueles que estão dispostos a trabalhar, né, no sentido ceifeiro de trabalhador, nem tantos assim são, né? Então nós vamos
adentrar aqui no que Emmanuel vai trazer para nós. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Em outras passagens, Jesus já trabalhava esse conceito de ceifar. Porém, em alguns desses ensinamentos, esse sentido de ceifar ele tinha um outro sentido. Uma outra passagem que é bastante clara essa questão que fala de ceifar é aquela parábola do joio e do trigo, né? De separar o joio do trigo. Né? O joio ele é bastante semelhante ao trigo, porém o joio não serve para alimentar, não serve para nada, é uma praga. E o trigo vamos dizer, o grão ali que é utilizado como matéria-prima para alimentação. Porém, se mistura a semente do joio com a semente do trigo, você não consegue diferenciar até certo momento. Então tem uma passagem, eu até anotei ela aqui, que fala assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Né? Então eles crescem até a hora de cortar, né? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Então colhe o joio, junta em leira ali e mete fogo nele que não serve para nada. Né? Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, existem algumas passagens que elas são chamadas de parábolas escatológicas, né? Que são parábolas que falam sobre o fim dos tempos. Mas as parábolas de fim dos tempos, a gente não vai entender como fim dos tempos de destruição da Terra, não, né? Fim dos tempos no sentido que o Espiritismo já nos ensina, que são fim de ciclos, né? Então, por exemplo, agora entendemos que o planeta Terra está findando um ciclo. Nós estamos numa transição planetária na qual hoje nós estamos num planeta de provas, expiações e quem sabe daqui a algum período nós vamos passar para um mundo de regeneração. Agora, a data não se sabe, não existe uma data limite, é condizente com aquilo que nós realizarmos. Se todos nós aqui estivermos regenerados, né, o bem sobressair sobre o mal, o planeta vai se regenerar. Agora, o tempo depende do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa transformação. Então, essas parábolas escatológicas ou de fim de tempo é fim de ciclo. Então, aqui o que eles estão falando, olha, vai chegar um momento que nós vamos ter que separar o bom do mal. Se chegou o momento da transição planetária, nós vamos se transformar num planeta de regeneração. A grande maioria dos indivíduos que estão no planeta Terra, eles estão regenerados, mas tem uma pequena porcentagem que não quer se transformar. Então esses indivíduos serão degradados e aí eles vão estar num lugar condizente às expectativas dele. Então eles vão retornar para um plano de provas e expiações, quem sabe até um pouco mais atrasado, onde eles ajudam esse lugar a crescer, e aquele planeta que está no embalo ali da sua transformação, ele segue o barco e assim são fim de tempos, fim de ciclos, inicia-se um novo ciclo que é agora num plano de regeneração. Então, essa separação de joio e trigo às vezes é a separação de um momento. Pode ser que também uma separação de joio e trigo eu traga, é o fim de um ciclo, por exemplo, um período enquanto estou aqui na Terra, vou desencarnar, fechei esse ciclo, agora nós vamos retornar ao plano espiritual, fazer o balancete do que foi trigo, do que foi colhido para o bem, daquilo que vai necessitar ser queimado, ser espiado e renovar. Então tudo depende da interpretação. Mas Emmanuel está falando, esse texto em si não está falando dessa mudança de tempo. Esse texto em si está falando do ceifar como sendo esse trabalho exercitado ou exercido no nosso dia a dia em função do Evangelho. O que é o Evangelho? Dessa orientação de Jesus acerca do que é necessário para que sejamos bons indivíduos e que nós consigamos plantar e colher coisas boas. Então o trabalho diário de cada um de nós, é a nossa existência aqui, na qual nós podemos aproveitar bem a oportunidade que nós estamos tendo de crescimento e quem sabe também de poder exercer
uma influência positiva em cada um daqueles que nos rodeiam, né? Naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Então Jesus estava ali, né, cercado de seus discípulos, porém ele também era cercado de muitos indivíduos que necessitavam. Quem normalmente ia recorrer a Jesus? Né? Eram os doentes, os estrupiados, os isolados da sociedade, aqueles que não tinham recursos, estavam buscando aquela boa nova, aquela nova mensagem de consolo e de conforto, e ali enxergavam em Jesus uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de mudança, de cura, né? Possessos, aleijados, doentes, cegos, indivíduos que eram afastados da sociedade por ter lepra, né? Havia os leprosários. Então Jesus, por onde ele passava, além de levar os ensinos, né? Ele também levava cura, levava esperança, levava consolação para aqueles indivíduos. Então ele coloca que aquelas pessoas necessitadas de tudo, eles eram parecendo que rebanho sem pastor. E Jesus foi esse pastor, né? Ele não deixava, ele não queria que nenhuma ovelha se perdesse do seu rebanho, né? E eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento, né? Porque eram os necessitados aqui da terra, né? E Jesus falava, eu não vim para os sãos, eu vim realmente para os doentes, porque quem são os doentes? Aqueles que estão aflitos e buscam e anseiam algo maior, quem sabe abrindo oportunidade à espiritualidade, abrindo oportunidade a Jesus. Normalmente, quando que a gente vem na casa espírita ou retorna a uma religião? Quando a gente está passando por dificuldade, quando está tudo belezinha, eu estou seguindo minha vida, meu trabalho, minha família, né? Minhas viagens, meu negócio, mas aí a coisa começa a dar problema, eu começo a ter uma aflição, eu começo a ter uma dificuldade, eu começo a me sentir mal, eu começo a dar tudo para trás. Aí eu falo, opa, não é aqui, né? E onde que eu vou me apegar? Eu estou com uma doença gravíssima, onde que é a primeira coisa que a gente faz? Está acontecendo um acidente, ai meu Deus, me ajuda. Até aquele que não acredita em Deus fala, meu Deus, me ajuda naquele momento. Por quê? Porque a gente busca se agarrar em algo, né? E muitas vezes a dificuldade, a doença, o sofrimento, ela é um instrumento para a gente buscar algo a mais, algo diferente, né? Então, esses indivíduos, eles eram os necessitados, né? Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeado, porém, de raros ceifeiros. Então, Jesus mostrando, imagine Jesus reunindo seus discípulos e aquela turba, né? Aquela multidão de pessoas necessitadas, abatidas, contritas, precisando de auxílio, ele fala, viu gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a seara. E eles iam de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, e cada vez mais pessoas, mais necessitados, e mais gente, mais pessoas reunindo, buscando eles. Aí você chega, viu, dá uma olhadinha, essa aqui é a seara. É o campo de trabalho, olha o tanto de gente que tem para ser auxiliada, para ser consolada, para ser confortada. Mas olhem quantos nós estamos aqui para confortar. Olhem quantos indivíduos aqui estão dispostos a doar de si em prol daquilo que nada tem. Então ele falou, o trabalho está aí, né? Vamos trabalhar. Mas está faltando, está raro o ceifeiro. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe. Messe é uma seara, né? É uma safra ali pronta para ser colhida, né? Então o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, né? Destinada a enriquecer o espírito humano. O Evangelho é o que para nós? Vamos parar para pensar o que é o Evangelho. O Evangelho pode ser uma mensagem escrita para Paulo de Tarso. O Evangelho era o próprio Jesus, que era a mensagem viva de Deus que mandou Jesus para nós. Mas se a gente falar usualmente, o Evangelho é o que? Pega o Evangelho, abre o Evangelho. Ali estão contidos os ensinos de Jesus. Normalmente os ensinos, eles trazem uma proposta moral, uma conduta que nós devemos ter para nós sermos aí os homens de bem, né? Então o Evangelho é esse roteiro. Roteiro do quê? É o roteiro de vida para que nós aproveitemos essa nossa
oportunidade essa nossa existência de maneira a agradar a Deus. Na verdade, é cumprir com aquilo que Deus propôs para nós. Se nós nos distanciarmos daquilo que está sendo proposto pelo Evangelho, com certeza colheremos dificuldades. Se seguirmos aquilo, nós estamos indo em direção àquilo que nos é confiado, àquilo que nos é proposto. Então, nos afastamos ou nos aproximamos da nossa felicidade. Qual felicidade? Felicidade do Espírito. Porque às vezes eu deixar tudo para trás e seguir Jesus, eu ia ter que me dispor dos bens, da minha comodidade, da minha zona de conforto. Porém, eu colheria muito mais em consequências, em crescimento, com certeza em grandeza espiritual, seguindo uma vida de dificuldade, porém uma vida de trabalho no bem, de crescimento e aproveitamento. Então é aquilo que a gente ainda se perde por realmente não entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos todos os recursos, temos tudo, podemos, Paulo falava, né? Tudo me é lícito, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque eu posso escolher fazer isso, mas eu tenho uma consequência. E essa consequência, o que isso gera para mim? Aí depende. Eu posso ir lá e dar um tumbo na branca, pegar tudo que é dela. Eu vou usufruir do dinheiro dela durante não sei quanto tempo, porém, o que isso traz de implicação espiritual para mim? Eu roubei aquilo que não é meu, eu aproveitei e deixei ela na penúria, e aquilo teve consequência para ela, e eu tive uma vida boa por ter roubado ela. Mas e espiritualmente, o que isso vai falar na minha existência? O que isso vai implicar de consequência? Eu criei um débito contra ela, eu vivi uma vida que não era merecida, eu não trabalhei, não batalhei para ter aquilo, e com certeza eu vou ter que reparar isso agora ou numa outra oportunidade. Né? Então, a gente tem que pôr na balança o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, entretanto, ele coloca enriquecer o espírito humano. Né? Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. São muito poucos. Se a gente é só para uma reflexão pessoal. Não vou perguntar nada para ninguém, cada um olha para si, olha para sua família e fala assim, quantos dentro da minha família, dentro do meu hall de amigos, assim, estão buscando fazer a diferença? Quantos ali estão deixando de si para ajudar alguém, para ajudar o próximo, e fazem isso ativamente? Porque se a gente parar para pensar, você dar uma cesta básica não é ajudar ativamente. É doar do seu tempo. Quantas horas no dia a gente tem? Quantas horas do nosso dia a gente dedica a algo bom? Quantos anos? E quantos não passam a vida inteira sem fazer nada de bom? Eu amontoei um monte de coisa para deixar meus filhos bem. Será que foi para deixar meus filhos bem ou foi para suprir a minha vaidade? Ou para dar desculpa do meu apego? Ou mesmo que foi deixar meus filhos bem, mas eu só tenho os meus filhos e não consigo enxergar os outros como meus irmãos? Então é uma questão para a gente avaliar. Olha dentro da nossa própria família. Que seja a família restrita ali dentro de casa. Quantos dos nossos familiares mais próximos a gente vê que estão aí buscando ativamente ser bom, ser melhor, ajudar o outro e não ajudar só os seus? Então é muito egoísta ainda na nossa vida. A gente se enxerga muito fechado. A gente não consegue se enxergar como irmãos. Eu sou irmão dos irmãos aqui do centro, que só querem o meu bem. Agora eu sou irmão daquele que está me prejudicando. Eu sou irmão daquele cara que trabalha e que faz mal. Eu sou irmão daquele cara que está preso, que fez mal para um monte de gente. Eu não sou irmão dele. Eu quero que ele apodreça na cadeia e morra mal. A gente não consegue se enxergar como irmão. O Evangelho já fala, né? Amai o vosso próximo como a ti mesmo. E vai mais além, né? Quem é o meu próximo? Até mesmo o meu inimigo é o meu próximo. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é bravo, né? Mas, quem sabe um dia, né? A gente vai aumentando o nosso rol de amor, né? A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. O que isso quer dizer? Eu quero colher sem plantar. Né? Então, posso, né? Mas, será que isso é bom para mim? A gente tem uma ilusão, uma falsa ilusão. Quem sabe uma ignorância espiritual. Por quê? Nós ainda não entendemos que a gente só colhe o que a gente plantou. Que a minha vida, ela é minha responsabilidade.
aquilo que eu vou gerar de coisas boas para a minha caminhada, eu tenho que fazer. Não adianta eu chegar lá na minha casa e falar, viu, tô orando por todos vocês e eu tô lá no centro hoje fazendo... Beleza, vai levar coisa boa para minha casa, vou mandar um monte de boas energias, pode ser que a espiritualidade esteja cuidando do meu lar, mas a transformação interior cabe a cada um. Você mudar o seu espírito cabe a você mesmo, eu não consigo mudar ela. Por quê? Porque é dela. Eu falo, você tem que amar o outro. Eu amo, cara. Não tem como eu pôr alguma coisa dentro do outro, no pensamento do outro, na vontade do outro. Então, não é egoísmo, mas é uma realidade. A gente só consegue trabalhar em nós mesmos. Eu posso influenciar vocês, eu posso falar uma coisa legal a vocês, olha, o que o Augusto falou foi bacana. Ou tipo, olha, o que o Augusto está fazendo é legal, né? Putz, eu acho que eu quero fazer igual. Agora, a própria espiritualidade ensina, né, que a palavra, ela ajuda, ela ensina, né, mas o que realmente arrasta é o exemplo, né? Por isso que é dito para nós que nós devemos ver quem são os bons profetas através das suas obras, né? Através dos frutos que eles produzem. Então, essa é a dinâmica da nossa existência. Cada um tem que trabalhar no seu interior ali e, consequentemente, exteriorizar aquilo que está sendo feito dentro, né? Porque palavra e fé sem obra não vale de nada, né? Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor dos trabalhos e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Então, para colher, você tem que sair de casa, você tem que se aprontar, você tem que se vestir, você tem que estar lá para esperar a condução te levar até a vinha lá, você vai ter que passar a mão na foice, você vai ter... O que ele está falando? O trabalho não é fácil. É mais fácil ir lá e só receber a bandeja e pegar a fruta, mas você ir lá e colher, né? Se realizar um trabalho, ele exige de você, né? Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Qualquer transformação, ela exige a nossa parte. Existe uma lei de Deus que chama-se lei do trabalho. É lei de Deus. Não é trabalho de ganhar dinheiro, não. É trabalho, é ocupação útil. Né? Nós não estamos falando de trabalho só no sentido aquele que a gente faz para receber uma remuneração. Eu posso estar trabalhando, fazendo uma oração ali para alguém que está doente. Eu posso estar trabalhando, fazendo um artesanato, fazendo crochê para alguém que precisa. Eu posso estar trabalhando, conversando com alguém que necessita. O trabalho é se ocupar de fazer alguma coisa. Trabalho, e a gente não vem para ficar parado. Ficar parado, né? Enxada parada enferruja. Né? Então nós estamos aqui para agir. Nós estamos submetidos a algumas leis de Deus. A hora que a gente está parado, o que vai acontecer? Vai vir alguma coisa para movimentar. Então nós temos que entender o que é o planeta Terra. Por que aqui é provas e expiações? Porque nós vamos estar o tempo inteiro sendo estimulado. Vem dificuldade, você tem que se virar. Vem o tubarão ali para morder o seu pé, você tem que caminhar, senão você vai ser engolido. Vem a doença para você mudar o pensamento. Vem um revés porque você precisa trabalhar a sua paciência, a sua perseverança, Não sei, cada um tem um ponto que vai ser estimulado. E nós não vamos estar parados. Pode ficar tranquilo que a providência divina não vai deixar a gente parar. O próprio Evangelho fala, tá tranquilo a coisa, tá sossegadinho? Aproveita. Reabastece as energias. Pega força, porque vai vir paulada. Ninguém está aqui de brincadeira, não tem ninguém. Não existe família doriana, como diz o Marcelo, todo mundo sorrindo, vai, belezinha. Não, vai vir paulada. Então pega força, se restabelece. Não fica criando problema onde não tem para depois sofrer mais. Já vai vir o sofrimento que é necessário para a gente, porque nós precisamos dele ainda. Agora nós vamos ficar criando onde não precisa. Nós ficamos gerando dificuldade onde não era para ter. Então nós estamos aqui realmente para se desenvolver. E a espiritualidade e Deus e a providência divina vai dar um jeitinho de fazer com que a gente movimente. Lei do progresso. Progresso, ninguém anda para trás. O que eu aprendi é meu, é patrimônio. Portanto, qualquer evolução que a gente dê é um passo. Se erguer um pé, pôs no mesmo lugar, a espiritualidade fala, ótimo, está tentando caminhar, está buscando, é o esforço, é o dia a dia, a perseverança, a persistência, que vai gerando fruto. A gente tem uma eternidade, mas por que eu vou ficar parado nessa eternidade? Dá um passo para frente, a felicidade vai se aproximar. Quem quer sofrer? Eu não quero. Vocês querem? Alguém que quer sofrer? Não. Então por que a gente fica ainda criando problema?
Sendo mal, se eu for mal, eu gero dificuldade, eu gero infelicidade, eu gero sofrimento. Está lá, lei de Deus, colheita a partir do plantio. Se eu gero coisa mal, eu vou colher coisa mal. O que eu tô... Não tem milagre, não tem segredo. Plantou, colhe. Árvore boa dá bom fruto, árvore ruim dá mau fruto. Eu quero tanto colher alegrias na minha vida. O que você está plantando? O que você está pensando? O que você está fazendo? O que você está gerando? Atrás do que você está correndo? Qual o seu objetivo de vida? Já pararam para você pensar? Qual o seu objetivo de vida? Isso fala muito do que a gente vive. O que eu espero? Nossa, eu quero ser o melhor no meu serviço. Beleza. Para quê? Por que eu quero ser o melhor? Eu quero ser o melhor porque eu quero publicar muitos artigos. Eu quero ser o melhor orador. Por quê? Porque eu quero ter uma plateia me assistindo. Ótimo, ganhou suas palmas. Eu quero ser o melhor médico. Para quê? Para ganhar dinheiro. Ganhou seu dinheiro. Eu quero ser o melhor escritor para vender livros. Tá, mas que conteúdo do seu livro? O que você gerou para as pessoas? Você foi um ótimo médico. Beleza, encheu o bolso de dinheiro, mas curou. Foi humano. Lembra do André Luiz, lá da obra Nosso Lar? Quando ele desencarnou, uma pessoa contou demais para o acolhimento e para o auxílio dele, que foi uma senhora que ele foi lá e ajudou a contrariar, porque a secretária deu uma arrochada para ele atender gratuitamente aquela pessoa. E aquela pessoa orava todos os dias para ele, agradecendo o seu André Luiz, porque tinha ajudado o marido dela. Mas o marido desencarnou, mas aquela mulher continuou orando por ele e aquilo contou um monte para ele. Aí eu passo a vida inteira ganhando rios de dinheiro. Eu tive uma profissão que me possibilitava gerar um monte de bons frutos, mas eu fiquei atrás das coisas da terra. Podia ter uma casa, eu sou um médico extremamente competente. Eu posso ter uma casa, eu posso. Devo, eu trabalho para isso. Mas eu posso atender com humanidade, eu posso atender com carinho, eu posso ajudar o outro, eu posso, no tempo livre, dedicar um pouco para fazer, eu posso ensinar aqueles que estão abaixo de mim a também conseguir desenvolver, eu posso ser um bom atendente no caixa do mercado, atender com um sorriso, orientar, falar, olha, tem um produto bom, eu não sei, cada um no seu ramo, mas você pode, dentro do seu meio, ser bom. Eu posso estar aqui falando para vocês, eu chego em casa, eu estudo, e eu falo, por favor, que seja sempre para poder levar uma coisa de bom, porque a partir do momento que for pela minha vaidade, porque ele apareceu, eu estou desvirtuando aquilo que eu estou fazendo. Aí eu já não estou escolhendo coisa boa. Aí eu estou mais uma vez fazendo pelos aplausos, por aquilo que vai ficar aqui na terra mesmo. Então, é isso que ele está trazendo. O que nós estamos buscando na nossa caminhada? Né? Então a gente precisa entender para poder aproveitar isso da melhor maneira. Então a gente tem que se avaliar. Autoanálise, autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conhecer, eu não sei onde está meu problema. Eu não sei onde está a minha má tendência. Porque todos nós temos. Ninguém está aqui achando que é santo. O único que passou aqui foi Jesus. Os demais tiveram grandes almas que passaram por aqui, mas perfeito foi só um. Todos nós aqui, a não ser que haja outro espírito crístico aqui no meio de nós estamos aqui para aprender. Então, nós temos que olhar para dentro de si e ver onde estão as nossas necessidades de aprendizado. Né? Então, precisamos nos esforçar para podermos ser trabalhadores devotados e fiéis na seara do Cristo e colher aquilo que nós realmente necessitamos. Né? Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Quem são os desesperados e desiludidos? Quem eram aqueles desesperados pastores, ovelhas sem pastor que estavam lá com olhares súplices a Jesus? Éramos nós, muito possivelmente, que estavam ali pedindo ajuda porque nós estávamos perdidos. Colhendo, agora não vamos achar que aquele irmãozinho que estava com lepra, o irmãozinho que estava cego, o irmãozinho que estava lá, eles estavam sem merecimento de estar daquela maneira. Todos que lá estavam, bem que Jesus os amava e tentava abrandar a veste de cada um, mas ninguém ali estava passando por aquilo, por algo que não precisava. Todos que ali estavam, e todas as dificuldades que nós temos hoje, são as necessárias para nós. Porém, é o que eu estou falando, nós estamos aí atravessando séculos e séculos, continuamos desiludidos, uma multidão crescente de perdidos
passando por aqui sem saber o que está fazendo, sem ajudar, sem trabalhar. Porque é uma ajuda, é o trabalho que vai fazer com que a gente Nós não paramos para pensar no seguinte: isso é fundamental. Quando nós estamos ajudando alguém, nós não estamos ajudando alguém. É meio confuso, né? Sabe quem estamos ajudando? A nós mesmos. Porque naquele momento que nós estamos ajudando alguém, é o momento que nós estamos fazendo algo correto, aquilo que é desejável por Deus, e aí nós temos a colheita do plantio do bem. Você já ouviu o ditado que o Espiritismo bate muito? Fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Não estou falando fora do centro espírita não há salvação, fora do poder não há salvação, fora do dinheiro não há salvação, fora da oração não há salvação. Estou falando fora da caridade, porque quando a gente se doa, é o momento que nós estamos colhendo as maiores preciosidades da nossa vida. O Espírito amigo, ele diz ali, pudesseis informar a vocês que os únicos e bons momentos de felicidade verdadeira que eu experimentei enquanto eu estive na Terra foram aqueles em que eu pude beneficiar algum irmão sofredor. Então, eles estão falando, olha, escutem o conselho do Espírito amigo, que os momentos de felicidade verdadeira que eu tive enquanto encarnado foi quando eu pude estar fazendo algo de bom. No mais, foram momentos e coisas passageiras. Nossa, visitei Paris, a Torre Eiffel, foi ótimo, ótima lembrança. Porém, será que esse foi o auge da minha vida? São momentos, são coisas necessárias para alguns, são buscas que nós ainda temos, mas será que é o mais importante da nossa vida? É poder fazer uma viagem internacional, é poder ter uma mansão, é poder ser o melhor na área que eu publiquei mais, é poder... A gente tem que repensar, pensar muito no que a gente está fazendo aqui, né? Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Olha que legal, né? Está cheio de pessoas precisando de comida, mas sem ter coragem de ir lá e cultivar. Não estou falando da comida física. Nós queremos receber tudo. Mas será que nós estamos tendo condições de receber? Será que nós geramos um merecimento para poder receber? Será que eu plantei para colher? Eu quero colher, mas eu não quero plantar. Eu quero ser feliz, mas eu não gero atitudes condizentes para eu poder ser feliz verdadeiramente. Então, ainda as pessoas querem comer, mas não querem plantar, né? E está falando assim, e os abnegados, o que é abnegado? É aquele que doa de si, que dá o seu para o outro. Os abnegados, trabalhadores da seara do Cristo, têm que alimentar muitos famintos. Então o outro quer comer, então eu vou alimentá-lo. Mas eu dou do meu tempo, eu dou do meu esforço, do meu trabalho, para aquele que não tem condição ainda de se alimentar, comer um pouquinho. Ele vai se fartar? Não, mas ele vai comer um pouquinho. Faz uma prece para mim, por favor, eu estou muito precisado. Você vai se alimentar um pouquinho espiritualmente daqui que eu estou orando para você? Sim, porque vai chegar um pouco da minha prece. Mas e se você fizesse a oração? Se você levar seu pensamento a Jesus, se você saísse de casa e fosse até o centro para receber uma passe, se você fosse até a igreja e fosse lá ouvir o Evangelho e receber as vibrações e o auxílio daquele local, será que não seria muito mais proveitoso? Será que às vezes você ouvir uma palavra ali, você não fala, nossa, eu preciso mudar isso, eu preciso transformar aquilo, quem sabe eu saindo desse marasmo, quem sabe... E aí aquilo, a sua vida começa a se transformar. Ou você começa a ter uma nova atitude, ou ter força para correr atrás do que ainda eu não tinha força. Né? E para finalizar, e esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então, até que nós entendamos que nós precisamos trabalhar no bem, né? Fazer a nossa parte, aí aqueles que hoje apenas consomem também verão a necessidade de também produzir. Né? Então, lembrar, lei do progresso, lei do trabalho, são leis divinas. Né? Nós estamos aqui para crescer, mas para produzir. E aquele que vai colher é aquele que produziu. Né? Então, eu não posso mais usurpar aquilo que não me merece, que eu não tenho merecimento. Né? Então, eu preciso produzir para poder colher. Então, quando a gente começa a compreender um pouquinho mais
da lei de Deus, de como funciona a coisa toda, e a gente começa, quem sabe, a dar passos ativos, né, para que as coisas aconteçam, não ficamos mais esperando as coisas acontecerem ao acaso ou sem, vamos dizer assim, os milagres, né? Nossa, eu vou ir daqui para Aparecida de joelho, quem sabe eu passo no vestibular, mas eu não sento lá para estudar. Meu trabalho, eu quero tanto aquele emprego, mas eu não paro para me capacitar. Mas Deus vai fazer isso assim de 60 velas. Tudo bem, eu posso até conseguir aquele emprego, mas porque eu tinha uma cunha, eu tinha um amigo, alguém me colocou lá, mas não foi meu merecimento, porque eu não me capacitei, eu não melhorei, eu não fiz minha parte. Então a gente precisa entender as coisas, né? Parar de querer que as coisas venham sem o nosso concurso, porque não é esse o objetivo. O objetivo sempre vai ser o nosso aperfeiçoamento e nosso aprendizado. É isso que nós estamos fazendo aqui. Se eu sair daqui 0 a 0, eu vou voltar a ter que passar por tudo de novo. Eu vou saber como eu vou passar por isso de novo. Né? Por a gente passa por uma doença. Quem não consegue extrair nada de bom dessa doença. A espiritualidade fala, olha, se você continuar fazendo as mesmas coisas, Jesus falava, né? Vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. O que é isso? Se você continuar fazendo a mesma coisa, vai acontecer de novo. Ou às vezes acontecer de novo é até pior. Então tem que ter transformação, tem que ter mudança. É isso que nós estamos fazendo aqui.